I can see clearly, so how you can. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos dar ajeitadinha no cabelo. E mesmo antes do pessoal chegar, oi Sérgio, tudo bem? A gente já vai começar a nossa conversa aqui. Vocês sabem quem eu tô escutando, né? Olha quanta gente legal aqui. Meu amigo Guilherme Arantes, a Letícia Arsênio. Boa noite, pessoal. O professor Diógenes está aí também. Eu tô escutando o Jamiroquai. Isso, que eu amo Jamiroquai. Eu tava no Michael Jackson, mas a Alexa parou de tocar Michael Jackson, não entendi. Aí eu coloquei Jamiroquai, ela tá tocando, enfim. Vamos baixar aqui um pouquinho o volume. Boa noite pra vocês, boa noite Beto Pinheiro. Pessoal, grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez eu começo a live falando que o DF bateu o recorde, a média móvel de mortes no DF. Essa segunda-feira foi a maior novamente. Nós tivemos uma pequena subnotificação aí no final de semana, né? Graças ao feriado, mas hoje já foi feito direitinho a contagem e tivemos aí um recorde. E aí eu tive hoje uma visita no hospital no Hospital da Asa Norte, o Hospital Regional da Asa Norte, que é o hospital que está como referência de tratamento para o Covid, né? Conversei bastante com alguns médicos lá, visitei alguns setores. É um hospital enorme, é um hospital que tem a função de trabalhar em diversas especialidades e, pasmem, tem 3 anos que o Agarran não tem contrato de manutenção, né? Então, assim, se você entrar no hospital, e eu vou não apenas como parlamentar, eu vou como usuária também, você vê pontos de fio elétrico saindo pelo teto, você vê porta quebrada, todo tipo de manutenção e nada muito complexo, sabe? Que deveria estar acontecendo e não está, porque eles não têm um contrato de manutenção já há 3 anos, gente. Então, assim, vai degringolando e não melhora. Isso é muito triste. E isso reflete a incapacidade de gestão que o setor público tem, né? Então, assim, você tem excelentes profissionais, você tem servidores extremamente engajados, extremamente sérios, mas trabalhando em condições desumanas. E aí, naturalmente, também isso repercute nos pacientes. Nós já encaminhamos emenda parlamentar para o Agarran, vamos tentar encaminhar novamente esse ano para a gente dar uma ajuda ali, mas o fato é que não poderia estar do jeito que está, né? Mas vamos passar aqui, vamos fazer um giro de notícias. Disseu tá aqui falando, olha a mensagem que eu te mandei no privado. Vou olhar sim, pode deixar. Vamos lá, pessoal, 30 minutinhos só. O DF tá fazendo um cadastramento, tá bom? Para casamento comunitário. São 40 casais aqui do DF que vão ter oportunidade de fazerem esse casamento solidário. 40 vagas e o prazo de cadastro vai ser aberto hoje, já foi aberto hoje, vai até o dia 14 de abril. O evento é promovido pela Secretaria de Justiça. Quero saber de vocês. Vocês são casados? Vocês já se casaram? Vocês pretendem casar? O campus tá aqui. Júlia, você ficou sabendo da fuga da unidade socioeducativa de Braslândia? Não. Fala comigo no direct pra gente conversar sobre isso. Vocês já casaram, pessoal? Vocês pensam em se casar? Eu sou divorciada, pra quem não sabe, né? Eu era casada, mas no primeiro ano do mandato eu me divorciei. Não é fácil manter o casamento com uma deputada. Então, aí, pros homens, ó, não deem muita bola pras deputadas. A primeira celebração vai ser no dia 30 de maio, tá? Outro dado aqui, a dengue no DF contabilizou 2.698 casos. Teve uma queda, nós tivemos uma queda de 79%. Claro que a gente sabe que essa queda foi decorrente do foco que foi dado para o Covid e aí, naturalmente, outras doenças ficaram em segundo plano e é essa denúncia que eu venho fazendo já há um tempo. O próprio Agarran
ele suspendeu as cirurgias eletivas de outras áreas. Então, assim, cirurgias que precisam acontecer, elas foram suspensas agora, e aí nós temos um problema muito grande, que é o fato de o hospital não estar capacitando residentes, né? Não está ali naquele momento de treinar novos alunos, futuros médicos, né? Então nós estamos com a agarrão sem fazer esse treinamento que é tão importante, e a gente sabe que a população do DF vai sofrer as consequências disso, né? Vacinação. Drive-thru de Águas Claras tem fila de carros antes mesmo do amanhecer. Vocês acompanharam isso, né? Que essa vacinação estava sendo destinada para pessoas de 66 anos, mas acabaram as doses e ela agora foi suspensa. Então não vai ter vacinação agora para pessoas com 66 anos. Tá suspenso por enquanto. Tá? A gente tá faltando dose no Brasil todo, não é só no Brasil, é no mundo como um todo. Então, assim, a gente vai ter... Nós já entramos em abril com pequena parcela da população vacinada. Essa é uma situação que ainda vai demorar muito pra gente atingir a chamada imunidade rebanho. E a imunidade rebanho, ela pode ser atingida tanto pela contágio natural da doença, como também pela vacinação. E por falar em imunidade rebanho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje ele fez uma live com a XP Investimentos e ele fez uma previsão, embora ele tenha dito que não queria fazer previsão, mas ele fez uma previsão de que o Brasil em 3 ou 4 meses já terá atingido a imunidade rebanho, e isso vai permitir a retomada da economia, né? Então essa é a previsão dele. Ele espera que o PIB, que é o Produto Interno Bruto brasileiro, esse ano cresça de 3 a 3,5%, né? E ele tá vendo um cenário otimista para a economia brasileira, anunciou um pacote de concessões bem grande, vão ser concedidos aeroportos, ferrovias. Não sei se você sabe o que é concessão, mas é um processo de chamamento dos privados para atuarem na infraestrutura, principalmente. Então ele vai abrir licitação para grupos privados entrarem nesses processos. E a expectativa é de arrecadar aí 10 bilhões de reais. Esse dinheiro vai ser extremamente importante para a economia brasileira, né? Aqui no Distrito Federal, o governador, boa noite para vocês. Pois é, boa notícia, se Deus quiser vai dar certo. A gente sabe que tem muita gente que está torcendo contra, mas eu super defendo as privatizações. Eu acho que quanto mais empresas a gente vender, especialmente as empresas que geram prejuízo, ou seja, quase todas, né? Então vamos vender, vamos conceder, vamos deixar a iniciativa privada cuidar daquilo que não é prioritário para o Estado. Porque se o Estado brasileiro tivesse focado em saúde, em educação e infraestrutura, a gente não estaria vivendo a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Então vamos diminuir o tamanho do Estado, vamos deixar o privado fazer a parte dele, porque a gente ganha mais certamente. Vamos lá. Aqui no Distrito Federal, o GDF prometeu terminar as obras dos hospitais de campanhas em 10 dias. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? No final do ano passado houve a promessa da entrega das UPAs, né? As UPAs, que são unidades de pronto atendimento, que são vinculadas ao Instituto Hospital de Base. O governador prometeu que terminaria as UPAs no final do ano passado. E não foi isso que aconteceu, né? Até agora, nem a... Olha, boa noite a todos. O Instagram não mostrou pra mim que você estava ao vivo. Olha só, hein? Que estranho. Eu tô achando estranho mesmo, a audiência de hoje não tá tão alta. Será que eu tô sendo boicotada? Boicotada pelo Instagram? Caramba! Vou começar a fazer no YouTube. Não vou ficar dependendo só do Instagram não, né? Bem pensado. Inclusive, pessoal, essa live de hoje, assim como todas as lives do Julia News 30, nós vamos subir no meu canal do YouTube também e vamos compartilhar com os nossos contatos de WhatsApp amanhã bem cedinho, no dia seguinte bem cedinho. Então, se você ainda não falou para mim o seu número de WhatsApp, entre em contato comigo, nós vamos conversar e você vai receber bem cedinho a Julia News para você poder encaminhar para os seus contatos, para que as pessoas fiquem informadas e já recebam também uma base de comentários, né?
O Elias está aqui comentando, mas o transporte privado é privado e muito precário. Elias, o transporte público no DF... eu vou fazer no LinkedIn também. Eu nem sabia que dava para fazer live no LinkedIn. Dá para fazer? Vou fazer. O Elcio tá aqui. Não é boicote, deve ser o interesse da galera. Ai, querido, que bom que você tá aqui com a gente, né? Boa noite. Essa é a primeira vez que assisto a sua live. Pois é, nós todos os dias, de segunda a sexta-feira, Giulia News 30, 22h30, eu começo, né? Pra gente poder falar sobre as principais notícias de Brasília, do DF, do Brasil e já fazer um comentário liberal também. E claro, a gente vai trocar ideias sobre o mandato. O Malu Silva tá aqui. Você tem cargos no GDF? Não, nenhum cargo no GDF. Não tenho nenhum cargo no GDF e não teria. Porque eu acho que quando um parlamentar indica pessoas para o governo, ele faz ali uma troca, né? Então, eu tô pegando cargos aqui e aí eu já me comprometo a votar com o governo e de não fiscalizar o governo da forma como deveria ser. Então, assim, eu não tenho cargos e não terei. Voltando aqui pro transporte, conforme o Elias está falando. Inclusive, Elias, eu quero pedir para você divulgar o Giulia News 30 entre o pessoal do Recanto das Emas, que o Recanto é a cidade que eu mais invisto emendas no Distrito Federal, tá? O transporte, ele foi organizado o seguinte, pegou o mapa do Distrito Federal, separou em bacias e cada empresa concorreu para uma bacia. Então, dentro de uma bacia, vamos supor, região norte do Distrito Federal, você tem apenas uma empresa atuando. Então, onde você tem monopólio, você necessariamente vai ter um serviço muito ruim. Porque o que funciona no livre mercado é exatamente a competição. Quando você tem competição, você desperta nas pessoas, você desperta nas empresas a necessidade de melhorarem cada vez mais para segurarem aquele mercado, né? Então nós temos um problema que existe um monopólio, é só uma empresa que está ali e como ela tem garantido, né? E como ela tem garantido a exploração daquele mercado ali, para ela tanto faz como tanto fez, se ela vai melhorar ou não, se o serviço vai ser de qualidade ou não, não importa. O mercado dela já está garantido. Esse é o problema. Por isso que eu defendo, gente, que as vans, elas possam voltar a atuar aqui no DF, né? Quem não lembra, alguns anos atrás, eu mesma pegava muita van, né? Facilitava muito a minha vida, porque era mais rápido. Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu sei que tem muita gente que critica, mas eu acho assim, se você não gosta, não entra na van. Mas tem muita gente que gosta. E a van faz um trabalho complementar aos ônibus e muitas vezes mais rápido e às vezes mais até confiável, né? Então eu defendo que, especialmente neste momento, seja autorizada a participação das vans no transporte público, né? Seja autorizada a participação no transporte público como uma maneira, inclusive, de diminuir a lotação nesse transporte coletivo. O próprio Paulo Guedes também disse isso. Olha, eu espero que os governadores e os prefeitos estejam atentos à superlotação, né, no transporte público. O Elias está aqui. Ela mandou 3 milhões para a creche 800 do Recanto. Sim, e nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Educação para destravar a creche. A Secretaria de Educação é muito lenta, é uma vergonha, sinceramente. Bom, vacinação faz cair taxas de idosos hospitalizados no DF. Isso é uma boa notícia. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a vacina não impede a pessoa de se contaminar com a doença e, consequentemente, não impede a pessoa de transmitir a doença, né? Então, para que serve a vacina, então? A vacina é para diminuir a chance de desenvolvimento de um quadro mais grave da doença. Então, a vacina, ela protege a pessoa que foi vacinada, né? Então, é isso que está acontecendo. Por isso que se optou por pegar os grupos prioritários. Quais são os grupos prioritários? O primeiro, número 1, é dos idosos. Porque os idosos são menos resistentes. Então, boa parte dos idosos que pegavam a doença, eles não conseguiam sair, né? Diferente dos mais jovens.
Por isso os mais idosos, eles foram colocados como prioridade, porque eles se contaminando com a doença, a chance de desenvolverem um quadro severo cai muito, né? Eu já trouxe aqui a questão da polêmica da vacina, inclusive, não sei se vocês viram, mas alguns países decidiram suspender a vacinação de pessoas com menos de 60 anos. Esse é o caso da Alemanha, por exemplo, né? Se eu não me engano, o Canadá também fez isso, porque eles observaram que em alguns casos, mas foi muito pouco, tá, gente? Muito pouco mesmo. Algumas pessoas desenvolveram trombose e aí acabaram falecendo por causa disso. Então, em alguns países, pessoas abaixo de 60 anos, em outros abaixo de 55 também não serão vacinadas mais. E é por essas e outras, o Bruno tá aqui falando, difícil saber em quem acreditar, em quais veículos e em quais números. Eu concordo, Bruno, tá muito difícil mesmo. A gente vê que a análise das notícias é sempre muito tendenciosa, né? E sobre a vacina, eu faço campanha para que as pessoas se vacinem, defendo, sempre pedi para o governador aqui do DF fazer uma compra direta de vacina, mas eu continuo defendendo que a vacina tem que ser um direito, não tem que ser uma obrigação. Ninguém tem que ser obrigado a vacinar. E eu não sei se vocês sabem, mas foi aprovada uma lei na Câmara Legislativa do DF, uma lei que no segundo turno ela quase não passou, foi apenas por um voto que essa lei foi aprovada, né? Mas hoje no DF, se a gente tiver a sanção do governador, vai ser obrigatório tomar vacina. Então, assim, eu votei contra essa lei, né? Eu votei contra essa lei e faço votos de que o governador vete a lei. Porque eu acho que nós não temos que obrigar ninguém a tomar vacina. Essa tem que ser uma decisão livre, consciente de cada indivíduo, né? Voltando à questão do divórcio, o divórcio de uma deputada pode ser concorrência? Não entendi. Certamente que sim. Tempo, idade, ritmo, tudo contribui. Enfim, me casar coletivamente não é romântico. Como foi seu casamento? Coletivamente não é muito romântico, mas assim, para muitas pessoas vai ser a oportunidade de realizar um sonho, né? O meu casamento foi muito bonito. Foi muito bonito. Mas passou, né? Voltando aqui pro GDF. GDF derrubou barracos no setor de Clube Sul. Vocês viram isso? Né? Vocês viram isso? Que existe uma invasão, né? Há mais de 10 anos essa invasão acontece lá. Cerca de 40 famílias de catadores de material reciclável foram removidas hoje, né? Então, quero saber a opinião de vocês, pessoal, porque essa questão das invasões ela é muito controversa, né? Nós tivemos o governador que fez uma campanha prometendo não fazer derrubadas. Disse, inclusive, que ia construir casa com dinheiro dele, né? Então, com essa declaração, ele estimulou uma série de invasões, várias pessoas construíram casas, né? E aí agora, em plena pandemia, a gente tá vendo casas serem derrubadas. Então, assim, o que vocês acham disso? Por um lado, nós temos o ordenamento territorial do DF. A gente sabe que o DF já se prejudicou muito com esse crescimento desordenado, né? Principalmente nesse momento principalmente em relação ao meio ambiente. A gente sabe que as invasões, elas maltratam muito o meio ambiente, né? A exploração irregular de água, o despejo de dejetos, enfim. Então, nós temos esses... Ai, gente, toda hora tá... Aqui o Stan Peppers. Porém, muita gente aproveitou da pandemia para construir. Também temos esse caso, né? O Pereira Bruno, como manter as pessoas em casa se elas não têm casa? Pois é, por isso que existe uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça para não autorizar, para os juízes não autorizarem derrubadas agora no período da pandemia, né? E a alegação do governo é exatamente essa. Na realidade, eu estou cumprindo uma ordem judicial. O Sérgio está aqui. No momento em que estamos vivendo, não podemos aceitar que policiais utilizem a força para retirar famílias. E aí, qual é a sua opinião? Fala pra mim, vocês aí. Vamos colocar aqui a polêmica do dia, galera?
Vamos lá, porque daqui a pouco já vai acabar o nosso tempo. Vocês viram a polêmica aí das igrejas? Né? Nós temos vários estados que foram aprovadas leis garantindo as igrejas como serviço essencial. Então, assim, veio o segundo lockdown, que a gente sabe que não é lockdown, mas veio essa segunda rodada de medidas restritivas. As igrejas, por exemplo, não foram fechadas aqui no DF. Pois bem, lá em Belo Horizonte, as igrejas também continuaram funcionando, mas o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, ele determinou o fechamento das igrejas. E aí foi feito um recurso para o Supremo e o ministro Cássio Nunes decidiu que as igrejas podem... desculpa. O Cássio Nunes decidiu que as igrejas podem continuar funcionando. Só que foi uma decisão diferente da decisão tomada pelo Gilmar Mendes, que há 3 dias disse que não, que as igrejas tinham que fechar também, né? Então, assim, virou uma discussão grande e o novo ministro da Saúde disse, né? Decisão judicial não é para se discutir, é para cumprir, né? O Bruno tá aqui, Calil Gargamel. Ele é a cara do Gargamel, né? Eu particularmente não gosto do Calil, eu acho ele extremamente populista, eu acho ele bem cruel, eu acho ele grosso, não gosto do Calil, não gosto mesmo. E aí agora, né, a gente tá com essa decisão aí para as igrejas continuarem funcionando. Quero saber a sua opinião. Você acha que as igrejas têm que fechar? Você acha que não? As missas, os cultos, elas são fundamentais para as pessoas irem, para as pessoas se sentirem melhor. Você acredita que é possível manter um protocolo, né, de distanciamento entre as pessoas, um protocolo seguro? Eu, particularmente, acho que sim. Acho que dá para manter um protocolo seguro. Ontem mesmo eu estive num culto e as pessoas estavam sentadas, separadas umas das outras. Todos nós estávamos usando máscara. Então, assim, foi um momento muito importante para mim do ponto de vista espiritual e eu acho que dá para manter funcionando com os devidos protocolos, mas eu quero saber a sua opinião também. E por falar em religião, por falar em igreja, vocês viram, e essa é outra polêmica do dia também, né? A Odila Abreu, deputada, estou aguardando sua orientação de como posso ajudar com cestas básicas. Oh, minha linda, desculpa. Você pode ajudar fazendo depósito na conta que eu vou apresentar para você, tá certo? Esse sábado foi mais um dia de entregas na Estrutural, foram entregues mais de 50 cestas e essa semana nós vamos entregar mais cestas também, tá bom, minha linda? Vou falar com você no direct, tá bom? Me cobre novamente, peço desculpas. A Meia tá aqui, Dentil, Praia e também Minas, não dá bocejo. O Calil foi, não entendi. O Calil foi campeão da Libertadores com o Atlético Mineiro, era presidente. Joia. Tá, o Google ignorou o dia da Páscoa. Vocês já repararam que o Google, ele, quando tem datas comemorativas bem significativas, né, ele vai lá e faz uma arte diferente, ele faz um comentário diferente, né? E o Google simplesmente não fez nenhuma referência à Páscoa, gente. Ele comemorou o dia do Ramadã, ele falou do Ano Novo Chinês, ele fala sobre um monte de coisa, mas sobre a Páscoa ele não falou nada. E isso gerou uma revolta muito grande, né, nas redes, muitas pessoas comentaram isso. Eu, particularmente, como cristã, também fiquei chateada. Como assim, né? Como é que você não fala da ressurreição de Jesus Cristo? Como é que você não fala da Páscoa, né? Como é que você ignora, como se não tivesse acontecido uma data extremamente importante, não é só para os países cristãos, não, é para o mundo todo, né? Então, chama muita atenção, galera. Abre o olho aí com o Google, hein? Google não é cristão. Não, parece que não, né? O Bruno Santos está aqui. Os globalistas são anticristo. Triste, 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 triste. Vamos falar aqui uma notícia ruim. Infelizmente, a Petrobras vai anunciar um reajuste de 39% aqui no gás natural. E aí eu quero lembrar o seguinte, pessoal.
A Petrobras, ela explora e comercializa produtos que são cotados em moeda internacional. São cotados em dólar. Então, ela segue o preço internacional. Tem muita gente que fala assim... mas é um absurdo que tenha aumentado os preços agora. O governo não pode deixar. Nós somos autossuficientes em petróleo. Pessoal, vamos lá. O Brasil, ele explora, ele recolhe, ele tira muito petróleo, com certeza. Só que o petróleo que é explorado no Brasil não é o mesmo petróleo utilizado para fazer a gasolina, por exemplo. Então, nós importamos petróleo. A gente exporta e a gente importa. A gente está falando de um mercado internacional que transaciona, que vende essa commodity. Então, a Petrobras, como qualquer outra empresa, ela vai levar o preço, ela vai levar em consideração o preço do barril, o preço internacional do barril, né? Então, o governo faz certo em não intervir no preço da empresa, porque assim, você tem uma empresa que está na Bolsa de Valores, que faz uma negociação internacional. Então, de fato, o governo não tem que entrar. É por isso que o governo, inclusive, não tem que ter empresa, né? A gente tem que deixar as empresas na mão da iniciativa privada mesmo, né? Mas vem mais um aumento aí. Sobre esse início de inflação, também o Paulo Guedes se pronunciou hoje, né? Ele disse que reconhece que há uma subida de preços em alguns produtos, mas que ele está trabalhando, o Banco Central está trabalhando para impedir que essa alta de preços se generalize e para impedir que ela se consolide na economia também. Então, a gente tem a política monetária, a política fiscal, o Banco Central atua nas duas políticas e a gente realmente espera que essa inflação não se consolide, porque a gente sabe que inflação alta prejudica principalmente os mais pobres, né? Vamos continuar aqui, muita gente com a gente, bem legal, tá tarde já, eita, meu tempo acabou, gente. Segunda polêmica do dia, essa eu não posso deixar de comentar. 62 atacante, você pedala quantas horas por dia, deputada? Olha, não é todo dia que eu consigo fazer atividade física, o ideal seria mesmo, mas hoje, por exemplo, foi um dia que eu não fiz. Hoje foi um dia que eu acordei, já no meu café da manhã eu já tive minha primeira reunião, depois eu tive minha segunda, depois no almoço foi outra reunião, à tarde eu tive uma entrevista que durou bastante tempo, depois eu fui pro gabinete, organizar meu gabinete, entendeu? Então assim, não é sempre que eu consigo, mas eu super recomendo para vocês, façam atividades todos os dias, por favor. Façam o esforço de vocês, porque é fundamental, inclusive para reagir ao Covid, né? O Oliveira tá aqui. Saudade de você, tia Júlia. Acho tão engraçado que ele me chama de tia Júlia, não entendo por quê. Polêmica do dia, polêmica número 2. Vocês sabem quem é o Fernando Holliday? O vereador de São Paulo? O vereador de São Paulo, né? O Fernando Holliday, ele foi reeleito no ano passado. Ele foi um dos mais bem votados. Eu particularmente gosto muito dele. Desculpa, gente. Eu gosto muito do Fernando Holliday porque eu acho ele extremamente corajoso. E no ano passado ele concorreu pelo Partido Patriotas. Pelo Partido Patriota, né? E aí ele, nesse ano, quando estava tendo a disputa da presidência da Câmara dos Deputados, né? Ele se posicionou ao lado do Marcel Van Hatten, que foi candidato pelo Partido Novo, a presidência da Câmara dos Deputados pelo Partido Novo. Ele não defendeu o Arthur Lira, que acabou sendo eleito presidente da Câmara dos Deputados, né? O Elias tá aqui. O que é contra cotas sociais? Eu acho que ele não é contra as cotas sociais, eu acho que ele é contra as cotas raciais. O que eu sei é isso, ele é contra as cotas raciais e, detalhe, ele é negro, tá? Ele é negro. Então eu acho ele bastante corajoso, eu acho ele bastante sensato. E aí ele concorreu no ano passado, ganhou pelo Patriotas, e aí ele começou agora a responder um processo dentro do partido por ter ido contra o Arthur Lira, e aí agora a decisão do partido foi de expulsão do Fernando Holliday. Então, assim,
Vamos ver agora. E ele disse que está à procura de um novo e definitivo partido. Eu espero que ele venha para o Partido Novo. Inclusive, eu vou buscar fazer uma live com ele. Se tiver alguém da minha equipe aqui acompanhando, eu peço para vocês correrem atrás dessa live para mim, por favor, com o Fernando Holliday. Vai ser bem legal, né? Vamos ver aqui se eu comento mais alguma coisa. Pessoal, tem algum fato do dia que vocês querem que eu comente hoje? Eu acho que... tem um absurdo. Tem uma notícia que foi absurda, né, pessoal? Tem um absurdo, né? O Alexandre tá aqui. Vamos comprar o passe dele. Vamos. Vamos ter uma conversa com ele. Vocês viram aquele caso do juiz que mandou soltar o próprio filho? O juiz estava de plantão e aí o filho dele, se eu não me engano, acidente, né? Ele estava envolvido num acidente de trânsito. Ele foi levado para a delegacia e aí na hora de decidir ali se ele saía ou não, né? O juiz que pegou o caso foi o pai dele. E aí o pai dele liberou o filho, né? E aí olha a frase dele, a frase do pai. Entre defender a toga e meu filho, vou defender o meu filho. Diz o juiz que soltou o filho em um acidente no Piauí. Eu acho que é gravíssimo, né? Isso que aconteceu. A primeira coisa que ele deveria ter feito é na hora que ele pegou o caso, ele já deveria ter falado o seguinte: eu sou suspeito, né? Eu não vou poder falar sobre esse caso porque é meu filho, né? Ele se declarou suspeito depois? Depois, né? Depois que ele soltou o filho. Tá, bastante efetivo. Ele percebeu que ele era suspeito só depois? Gente, por favor, né? Que tristeza. Por isso que um poder tem que controlar o outro. É por isso que nós temos a política de tripartição dos poderes, né? A ideia de que nós temos poderes harmônicos e entre si. A gente não pode ter um judiciário ilimitado. A gente tem que ter um judiciário que também respeita limites, que também é fiscalizado pelo legislativo, pelo próprio executivo e por aí também vai. Mas no Brasil o que a gente está observando é uma supremacia do poder judiciário muito grande, principalmente quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes acaba tendo interpretações assim bastante dispersas da própria Constituição, né? Mas pessoal, o nosso tempo acabou aqui. Eu não vou passar de 30 minutos, porque qual é o nosso objetivo? É que vocês acompanhem comigo ao vivo e para que as pessoas que não podem acompanhar ao vivo comigo, recebam a live amanhã e possam ali, estão tomando café, estão lavando uma louça, tá fazendo uma caminhada, escutem a live. E é por isso que eu peço para vocês compartilharem com os contatos de vocês. Olha, vamos acompanhar a Júlia todo dia, no final do dia. Fala comigo também no direct, sugerindo temas pra gente conversar, assuntos que vocês querem que eu comente, que vocês julgam polêmicos, tá bom? Compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque esse aqui é o momento pra gente fazer uma análise. É óbvio que não é uma análise imparcial. Eu tenho partido, eu tenho posição, eu sou uma mulher liberal, eu sou uma mulher de direita, né? Então, naturalmente, eu vou fazer comentários nessa linha e eu acho que o Brasil precisa ter acesso a essa perspectiva de pensamento. A gente precisa defender a liberdade das pessoas, né? Amanhã, pessoal, eu vou falar sobre as UPAs, como vocês estão pedindo aqui, tá certo? E amanhã, terça-feira, é dia de sessão plenária. É um dia que a gente vai votar muitos projetos. Oi, Graça e Todd, tudo bem? Nós vamos votar muitos projetos. Já tem alguns projetos polêmicos em pauta. Então, depois que a sessão foi encerrada, eu vou comentar com vocês esses projetos e a forma como eu votei, tá certo? Lembrando que a minha perspectiva é de votar fazendo o que é certo. Eu não tenho medo de dar voto que desagrade sindicatos, entendeu? O meu objetivo é atender a expectativa dos meus eleitores também, tá certo? Pessoal, super boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos descansar. Boa noite pra vocês. Meus gatinhos já estão aqui me chamando pra dormir. Boa noite, bom descanso pra vocês. Até amanhã. E acompanhe meu canal no YouTube também, tá bom? Beijo!